Então, pessoal, aqui é o Ícaro e esse é o canal Matas, né? E nesse vídeo aqui, meu intuito aqui vai ser discutir um vídeo que saiu do Pondé, em que ele trata sobre a questão da natureza da filosofia, né? Essa área, inclusive essa área hoje em dia tem um nome, né? Que se chama metafilosofia, né? Metafilosofia é justamente essa área que estuda a natureza e os métodos da filosofia, ok? E esses vídeos, para quem estiver interessado, eu posso colocar aí nos comentários, né? E esses vídeos são um em que ele fala sobre a filosofia e ciências humanas e o outro que ele fala sobre filósofo e o professor de filosofia. E o que é que eu achei interessante e relevante aqui para a gente comentar, né? Antes de entrar, na verdade, não se esqueçam de se inscrever no canal, comentar, divulgar o canal, etc., para a gente bater os 1000 inscritos, né, o mais rápido possível. Mas continuando aqui, vamos lá. O ponto relevante ali, se você observar, é o quê? É porque ele está tratando justamente, ele está fornecendo, né, o Pondé fornece nesses vídeos, né, a visão que ele tem do que é a natureza da filosofia e do que constitui o método filosófico, né? E o que se vê ali é não só incorreto, mas eu acho que é falso, né? E é falseado de uma maneira muito simples, né? Se você tem um conhecimento dos desenvolvimentos da filosofia. Mas vamos primeiro para tentar expor a visão dele. A visão dele é a seguinte, né? Primeiro, ele tem uma visão da filosofia que é partilhada pelo Deleuze, filósofo francês Deleuze, né? Ou seja, a visão que ele tem da filosofia é a visão do Deleuze. E qual é a visão do Deleuze, né? A visão do Deleuze é que o que é próprio, né, da atividade do filósofo é a competência conceitual, né? É o domínio dos conceitos. E não só o domínio dos conceitos, mas também a capacidade de produzir conceitos. Ou seja, é o que ele chama lá mesmo no vídeo, a ser artífices de conceitos, né? Ou seja, isso aí é basicamente uma concepção em que a filosofia não trabalha nada menos do que o âmbito conceitual, e nessa medida ela não tem qualquer desenvolvimento substantivo, ela não fornece uma teoria filosófica, ela não diz nada sobre o mundo, né? Ela só diz sobre a articulação dos conceitos e das teorias, né? Então, como ele próprio pensa lá, né, ele expõe no vídeo, né, o Pondé, ele diz que a filosofia não é ciência coisa nenhuma, né? Ele não dá nenhum argumento para isso, ele só afirma taxativamente. A filosofia não é ciência coisa nenhuma, ela na verdade é algo que está acima das ciências e na verdade pontifica e estabelece diretrizes sobre a ciência, dizendo o que é cada coisa, o que é ciência tal, o que é ciência tal, qual é o âmbito de cada um, etc. e tal. Então ela tem uma orientação normativa, né, principalmente no que diz respeito ao domínio do conceitual. Okay? Em primeiro lugar, isso é falso pela seguinte razão. Isso não é próprio da ciência, isso não é próprio da filosofia. Não é próprio da filosofia, né, ter o domínio e produzir conceitos, né? Por exemplo, o conceito de consistência, né, por exemplo, é um conceito do âmbito da lógica. E não é competência do filósofo produzir o conceito de consistência. O lógico por si mesmo consegue produzir esse conceito, né, e fornecer uma caracterização, uma definição rigorosa desse conceito, né, ou o conceito de satisfatibilidade, né, e por aí vai. Não precisa de nenhum filósofo para fazer isso, o próprio lógico consegue fazer. Ou o matemático, por exemplo, no âmbito da análise, ele fornecer uma definição rigorosa do conceito de convergência, por exemplo, né? E por aí vai, de limite, por aí vai, né? Não tem, você vê claramente, um lógico matemático não tem nenhum problema em produzir conceitos e definir conceitos, né? Ou mesmo no âmbito das ciências humanas, né? Definir determinadas formas, né, de organização da política, né? Também isso não diz respeito nada necessariamente ao filósofo, por exemplo, né? Por exemplo, um sociólogo que define, que produz um determinado conceito para um determinado fenômeno ou fato social. Não me parece que isso não tenha nenhum problema que o sociólogo seja capaz de produzir um conceito específico da área dele, né? Isso se vê claramente nessas áreas, né?
na economia também, e por aí vai. A gente vai encontrar exemplos e exemplos em todas as áreas, né? Ok? Então, essa compreensão da filosofia como sendo próprio dela a produção e a competência, né? Ter competência de produzir conceitos, primeiro que isso não se vê como próprio, porque as outras áreas, né, também têm essa mesma competência. Ela não precisa da filosofia para fazer isso. Ok? Em segundo lugar, essa visão, o que é falso nessa visão é que a filosofia não é ciência. Não? A filosofia não seria ciência justamente porque ela desempenharia simplesmente esse papel de articular e determinar os domínios da ciência, principalmente a partir dessa articulação conceitual. Ok? Ou seja, a filosofia ela não seria nada mais do que uma delimitadora dos conceitos das outras disciplinas e uma determinadora de diretrizes, né, normativas, talvez, para essas disciplinas. Né? Ela seria uma espécie de serva dessas disciplinas, na verdade. Ou seja, o que se apresenta é uma visão servil, né, da filosofia. Né? E é o que se chama hoje de uma visão deflacionária da filosofia, porque se vê a filosofia como um âmbito de teorização, né, um âmbito de articulação teórica, em que não se apresenta nada de substantivo. Né? Ou seja, é uma visão que vai justamente contra toda aquela tradição clássica da filosofia, como uma visão substantiva. Né? Por exemplo, no âmbito da metafísica, por exemplo, né, uma visão classicamente aristotélica é que a filosofia ela tem seu auge, ela se articula na sua plenitude no âmbito da metafísica. E a metafísica é justamente essa ciência que lida, né, nos termos do Aristóteles, do ser enquanto ser. Né? Mas uma maneira mais clara de dizer isso hoje, né, e mais contemporânea, é dizer que a metafísica lida, ou a metafísica ontologia, né, lida com as estruturas fundamentais da realidade, né, no seu todo. Ok? E nessa medida, né, se pode claramente justificar uma posição em que a filosofia é ciência, sim. Né? Primeiro, ela tem uma série de disciplinas filosóficas, como a ética, como a metafísica, né? A epistemologia. A gente pode encontrar contribuições substantivas nessas áreas. Então, por exemplo, na metafísica, né? Uma teoria da modalidade claramente aponta para uma condição substantiva. Por exemplo, os resultados, né, de Kripke, por exemplo, né, sobre as verdades que são necessárias a posteriori, por exemplo, são uma contribuição substantiva. Né? Ou, por exemplo, uma teoria que articula, por exemplo, a metafísica da epistemologia, né, como é o caso, por exemplo, da obra de Timothy Williamson, Knowledge and Its Limits, né, em que se apresenta uma definição do conhecimento como um estado mental factivo, né? Não só um estado mental factivo, como o estado mental factivo mais amplo, broadest, né? Mais geral, né? The general mental factive state, né? Então, e você pode ir nisso na filosofia da linguagem, por exemplo, que os nomes, por exemplo, têm propriedades semânticas fundamentais, como designar rigidamente, né, o seu referente, por aí vai. A gente pode encontrar contribuições substantivas em múltiplas áreas. Né? Na parte da epistemologia, por exemplo. Né? Nessa medida, ela tem na ética também, né, por exemplo, sobre a questão dos fatos morais, por aí vai. Então, a gente pode argumentar isso até no âmbito metodológico. Né? Por exemplo, você consegue ver, por exemplo, principalmente hoje, né? Por exemplo, uma aproximação, por exemplo, das metodologias do model building, né? Da construção de modelos, né? Que é largamente presente no âmbito das ciências, né? Desde a física até a biologia, por exemplo. Né? Por exemplo, o modelo de Lotka-Volterra, né? Ou os modelos mais conhecidos, o uso de modelos na física, por exemplo, né? Na astronomia, etc. Então a gente vê isso na ciência, mas também vê na filosofia, né? Por exemplo, no âmbito da epistemologia formal,
com as lógicas epistêmicas, né, com o uso da teoria de probabilidade, né, no âmbito da epistemologia, ou no âmbito da metafísica também, né, com, por exemplo, os modelos de grounding, né, de teoria de grounding, que tentam articular as propriedades fundamentais do grounding, a teoria da modalidade, por exemplo, também, com lógicas modais por aí, e isso aí pode seguir infinitamente, né, as contribuições substantivas. Então, a gente vê claramente que uma visão que é claramente uma visão falsa. A ciência, a filosofia, ela é uma ciência, obviamente ela não é uma ciência empírica, né? Mas o fato dela não ser uma ciência empírica não se segue, você não pode concluir disso que ela não é uma ciência simplícita, ela não é uma ciência empírica, né? Pelo simples fato de você cair no absurdo, né, de que se você diz que é uma condição necessária para a ciência, para ser ciência, ser empírico, então você teria que concluir também que a matemática não é ciência, ou que a lógica não é ciência, o que é absurdo, né? Então o que acontece é que a filosofia não é uma ciência empírica, mas ela é uma ciência, ela tem estatuto científico. Obviamente ela não, aí há um vício histórico de identificar a ciência como simplesmente a ciência moderna, principalmente a ciência empírica natural. Então a filosofia ela claramente, se você observar, principalmente os desenvolvimentos atuais, principalmente no âmbito da metafísica, ela tem pretensão científica, sim, principalmente enquanto uma teoria fundamental das estruturas da realidade, e nessa medida ela tem contribuições substantivas, né? Há uma série de autores aí que a gente pode citar, como desde o Kripke, Kittfein e em diante, que apontam justamente para esses desenvolvimentos de retomada da tradição clássica, principalmente de orientação aristotélica, né? Então, essa visão da filosofia como simplesmente um domínio de conceitos, né, sem qualquer tipo de positividade, né, teórica, se mostra não só incorreta, como falsa e facilmente se pode apresentar contra-exemplos para ela, né? A questão que se poderia levantar, inclusive para um outro vídeo, seria quais são as raízes, né, que apontam justamente para essa má compreensão da natureza da filosofia, né? E certamente isso daria um outro vídeo, né? Esse vídeo seria bastante interessante. Então já fica uma ideia para um outro vídeo. Mas esse aqui eu acho que já é o suficiente. Então, um abraço a todos. Não se esqueça de se inscrever no canal. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Curtam, compartilhem, divulguem para a gente chegar aí nos 1000 inscritos. Ok? Um abraço a todos e até mais.